Bem, pessoal, no vídeo de linha de marionete, qual o melhor tratamento? Olha que interessante a dúvida da Eliane Bacelar 4887, que colocou o seguinte: doutor, quem preencheu com metacrilato há 10 anos e não durou o efeito ou não surtiu o efeito, deve ser algo nesse sentido, pode colocar ácido hialurônico agora? Bem, basicamente, a dúvida dela, que é a dúvida certamente de muitas pessoas que no passado fizeram preenchimento com polimetilmetacrilato, o famoso PMMA, tem a dúvida bastante legítima de como ficariam agora as abordagens terapêuticas cujo pilar do tratamento se fundamenta no uso do ácido hialurônico, já que haveria um outro material naquela mesma topografia, naquele mesmo sítio facial ou corporal, mais preenchido com o polimetilmetacrilato ou o PMMA. Eu vou ser bastante cauteloso, expondo para vocês basicamente duas correntes de pensamento, que eu tendo a pensar como duas correntes bastante respeitáveis, porque uma muito mais apoiada em teoria, a outra muito mais apoiada em prática. De qualquer forma, em ambas, eu vejo excelentes profissionais respaldando os seus discursos nas diferentes opiniões. Vamos lá. A primeira diria que não, a gente não poderia preencher com ácido hialurônico uma área que já tenha metacril, melhor dizendo, metacrilato. Metacril é uma marca do passado, porque, de uma maneira prática, o organismo, de alguma forma, produziria um filme ao redor, uma cápsulazinha, né? Vamos falar dessa forma, protegeria, entenderia aquelas micropartículas de acrílico, que basicamente é o que é o polimetilmetacrilato, são partículas inertes de acrílico, e essas partículas elas se organizam de forma a serem interpretadas pelo organismo como um corpo estranho, e todo corpo estranho gera no organismo uma resposta imune, nesse caso de uma espécie de um encapsulamento, de uma espécie de uma localização do tipo, rapazinho, não se espalha não, fica aí. E aí o organismo vai lá e faz essa espécie dessa cápsulazinha, tá? Esse filme, né, esse biofilme, digamos assim, ele terá alguns saprófitas, alguns bichinhos que vão conviver ali, assim como nós temos os nossos saprófitas na pele, no intestino. Então, não é entender que todo bichinho é do mal. Existem bichinhos muito do bem que compõem a microbiota ou a flora daquele tecido, daquele órgão. Para este assunto polimetilmetacrilato, isso não seria diferente. E aí, quando a gente manipula essa região, muito provavelmente porque a gente está querendo colocar mais preenchimento, e aí passa ali com uma agulha ou fica ali futucando com uma nova microcânula, o que você poderia fazer era meio que dar uma acordada. Eu estou sendo bem simplório na minha explicação, tá, pessoal? Uma acordada nesse biofilme, e aí algumas repercussões clínicas poderiam ser advindas desse acordar dos bichinhos, em alguns casos relativamente tranquilos, com cursos rápidos de antibiótico terapia, antibiótico oral, resolvendo a grande maioria das vezes, mas em alguns casos cursos um pouco mais significativos, cursos um pouco mais complicadinhos do ponto de vista clínico. Bem, essa é uma linha de raciocínio. Uma outra linha de raciocínio defendida por pessoas que têm atualmente trabalhado com o PMMA de novo, porque o PMMA ele voltou com tudo, muito embalado, eu acho, que com a coisa da harmonização glútea, né, que é o termo que eles costumam utilizar, e sabendo nós que para uma volumização bacana de uma região corporal grande, né? Porque a gente não está falando
de uma pontinha nasal, de uma maçãzinha de rosto. A gente está falando de um bumbum. Eu concordo que não vão ser poucos ml de ácido hialurônico que irão entregar grandes respostas para essa mulher ou para esse homem que deseja um bumbum mais bonito, mais volumoso, mais projetado ou até um pouco mais firme também. Não vão ser apenas os frascos de bioestimuladores de colágeno que, embora em diferentes protocolos, e a gente tem vídeo falando sobre isso no canal, a gente pode sim conseguir alguma volumização, projeção, firmeza e qualidade global desse bumbum. Eu concordo sim que ao se falar em bumbum, a gente está falando sim em volumes maiores. A gente deseja volumes maiores. E aí, nesse caso, os implantes não temporários, mas definitivos, poderiam sim ser uma alternativa. Para mim, faz todo sentido quando eu, inclusive, penso logo numa prótese e encaminharia esse paciente para um cirurgião plástico, porque eu entendo que essa é uma intervenção da cirurgia plástica. Mas para os profissionais da cosmiatria, né? E aí tanto profissionais da dermatologia ou da cirurgia plástica que fazem cosmiatria e que têm utilizado o PMMA com bastante propriedade, eu diria que com alguma expertise já, né? Porque desde o retorno do PMMA, alguns profissionais fazem esse procedimento de maneira bastante recorrente, já podendo dizer eu que eles então teriam larga e profunda experiência com o material. Eles dizem e mostram através de alguns estudos que praticamente todos os problemas do passado, se não todos, não se deveriam ao polimetilmetacrilato, mas a substâncias outras utilizadas de maneira omitida ou, enfim, meio que mal definida, se dizendo ser o metacrilato no passado. Eu acho chato ficar dizendo quais seriam esses, mas em geral eles apontam o hidrogel, os silicones líquidos e, enfim, uma gama de outras possibilidades que teriam sido injetadas se dizendo ser metacril ou até mesmo junto com esse metacril, mas, portanto, justificando que as intercorrências que foram conhecidas por figuras públicas e etc., muito provavelmente ou certamente teriam decorrido não exatamente por conta do polimetilmetacrilato, mas desses outros produtos que estavam ali meio que de gaiato junto com esse metacril. Minha experiência pessoal que eu vou confidenciar a vocês. Eu tenho, desde 2008, 2007, já não me lembro exatamente, 1,5 ml de polimetilmetacrilato lá no meu ângulo da mandíbula, porque eu sempre tive uma mandíbula um pouco mais franzina. Eu sempre fui um rosto mais franzino e eu queria um pouco mais de ângulo de mandíbula, né, um pouco mais de robustez mandibular, porque eu entendo que a face masculina, em geral, fica mais bela dessa forma. E já passei por algumas situações ditas no passado que teriam sido problemas para o metacril, como, por exemplo, alguma intercorrência odontológica, porque se dizia muito isso, né? Eu não uso metacril porque eu não uso metacrilato, tô toda hora falando a marca. Eu não uso metacrilato porque a hora que eu tiver uma infecção perto, eu não sei como é que esse troço vai reagir. Eu posso dizer para vocês que eu já tive uma infecção odontológica importante numa área vizinha ao metacril que eu tenho, e isso não foi nenhum tipo de problema. Eu não criei nenhum abscesso, eu não fiz uma fístula, eu não tive nenhum quadro importante, tanto clínico quanto até cirúrgico. E já tive essa minha região, como outras regiões da face, preenchidas com géis de ácido hialurônico, mostrando aqui de uma maneira muito aberta e muito honesta, muito transparente para vocês,
que eu, né? E aí, o que tem eu de peso para a ciência, né? Relato de caso é relevante na medicina, suponho que em outras áreas das ciências biomédicas, mas o relato de caso é sempre o relato de um caso, né? Ele não tem o vulto de uma revisão sistemática e por aí vai. Mas estou expondo para vocês que eu personifico essa coisa do ter o Metacril e já ter tido infecções locais contíguas, vizinhas a esse Metacril sem problema, e já ter vivido preenchimento na mesma área sem problema. O que na prática eu gosto de fazer para a gente encerrar essa conversa é me cercar de alguns cuidados. Então, se eu entendo que além do metacrilato, a área é uma área muito nobre no que diz respeito à sua própria anatomia, ou a uma possível maior chance de complicações, eu peço a ultrassonografia, uma ultrassonografia dermatológica de qualidade, que não é feita por qualquer profissional, confio em poucos profissionais, para que de alguma maneira essa ultrassonografia me mapeie, ou pelo menos mostre muito claramente para o paciente ou para a paciente se existe mesmo metacril, o metacrilato, o PMMA, em que posição ele está, em que volume é estimado, em que plano, e que se nós abordarmos quais são as possibilidades assim, assado, enfim, eu acho que a gente constrói uma relação, tenho certeza, que a gente se respalda e se embasa em dados que viram informação para uma tomada de decisão, nesse caso, um novo procedimento, de maneira absurdamente mais acertada, tá certo? Mas excelente dúvida que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente e muito recorrente nesse ambiente de consultório, tá certo? Obrigado pela participação de vocês, viu como é que a participação de vocês é importante? Ela não é só um comentário respondido, mas ela pode sim virar vídeo. Não apenas aqui, como agora, como eu recentemente tenho feito, também no meu Instagram, no @Dr. Leonardo de Deus Melo. Então vejo vocês, tanto por aqui quanto por lá. Beijo grande mais uma vez, juízo com a pele e até semana que vem.